Bom dia, gente. Bem-vindos a mais uma aula. Só mais um minutinho e nós já iniciaremos a aula de hoje. Espero que estejam todos bem. Vamos inicialmente dar sequência à correção dos exercícios sobre os termos acessórios da oração. Somente vou fazer uma breve retomada do que nós vimos sobre os chamados termos acessórios da oração. Opa. Pronto. Eu falei anteriormente que existem, numa oração, aqueles termos que são essenciais, sem os quais não existe oração, sujeito e predicado, evidentemente. E também mencionei que há alguns termos que não são essenciais para o efeito de sentido de uma oração. Esses termos nós chamamos de termos acessórios, justamente porque a presença deles ou a sua ausência não impacta efetivamente no sentido de uma oração. Então, eu vou apenas retomar. O adjunto adnominal, nós vimos que acompanha o substantivo e modifica o sentido desse substantivo. Então, neste exemplo aqui, os meus dois melhores amigos de infância, tudo isso é o sujeito da oração. Mas a palavra mais importante desse sujeito é amigos. E amigos vem acompanhado, portanto, de uma série de outros termos. Esses termos que vêm junto com o substantivo, nós chamamos de adjunto adnominal. Por sua vez, há ainda o adjunto adverbial, porque se nós temos os dois núcleos, o sujeito, o substantivo e o verbo, para haver uma oração, né, tem que haver um verbo, os termos que acompanham o verbo e modificam o seu sentido, nós chamamos de adjunto adverbial. Por exemplo, hoje não iremos a pé ao colégio. Então temos o verbo iremos, mas nós temos uma negação, não iremos. Então modificou o sentido desse verbo. E a pé indica uma circunstância. Não vamos a pé. Então essas circunstâncias e essa negação modificam o sentido do verbo e por isso nós chamamos de adjunto adverbial. Então é muito simples. Acompanha o substantivo, adjunto adnominal. Acompanha o verbo, adjunto adverbial. Mas quando nós temos adjetivos que estão ligados ao substantivo, mas não estão próximos do substantivo, estão lá no predicado, nós não chamamos de adjunto adnominal, porque não está junto. Nós chamamos de predicativo, como nós sabemos, né? Então, eu falei sobre o aposto, vou então, foi somente para retomarmos, porque eu vou agora continuar a correção dos exercícios sobre os termos acessórios da oração. Deixa eu só localizar aqui. Então, na aula passada, nós estávamos fazendo essa atividade
nós estávamos fazendo essa atividade avaliativa e nós corrigimos a primeira página dos termos integrantes. E ficou restando, portanto, a segunda parte para correção. Então, um minutinho para vocês pegarem o exercício aí. Então, essa questão número 5 pede que nós identifiquemos a alternativa em que os termos destacados têm a função de adjunto adnominal. Então, vejamos aqui. Todos os termos terão que ter função de adjunto adnominal, né? As funcionárias estavam absolutamente impossibilitadas de agir. Para eu saber onde está e até onde vai o adjunto adnominal, eu tenho que localizar o sujeito, as funcionárias. Então, funcionárias é o núcleo do sujeito, é um substantivo, e as é um adjunto adnominal. Então, as é. Impossibilitadas é um adjunto adnominal? Não. Não, porque não está acompanhando, exatamente. Então, não é. B, traga-o aqui com todas as bagagens, né? Traga-o até aqui com todas as bagagens. Veja, aqui também não temos adjunto adnominal. Belíssimas gravuras foram vendidas por eles. Belíssimas gravuras. O sujeito da oração, belíssimas gravuras. Qual é o núcleo? Gravuras. Belíssimas está acompanhando o sujeito, então é adjunto adnominal. Mas eles não é. Eles é o agente da passiva. Então, não está certo. Eles chegaram muito tarde e jantaram sozinhos. Veja, eles é o sujeito. Então, não temos nenhum termo acompanhando esse pronome, eles. Então, o restante que nós temos aqui não é adjunto adnominal. Os pareceres dos técnicos lhe foram plenamente razoáveis. O sujeito da oração, os pareceres dos técnicos. Mas qual é a palavra mais importante aqui nesse sujeito? Pareceres, né? Então, tudo que está junto com pareceres será adjunto adnominal. Os, o artigo, dos, preposição, e técnicos, né? Substantivo também. Então, são esses os termos que eu acompanho. Então, nós temos na letra E a resposta correta, certo? Agora, vejamos a número 6. Na verdade, não existem meninos de rua. Existem meninos na rua. A troca de por na determina que relação de sentido entre menino e rua seja, que a relação de sentido, escrevi errado aqui, que a relação de sentido entre menino e rua seja. Então vamos lá, menino de rua e menino na rua. Qual que é a diferença do uso dessa preposição de para a preposição na? Eu gosto de lembrar... Pode falar, Samuel. O D dá sentido de origem. Isso, eu lembro muito do inglês, o from, né? Quando a gente estuda, por exemplo, I'm from Belo Horizonte. I'm from Belo Horizonte. Então, from indica origem, eu sou de Belo Horizonte, né? Agora, se eu digo I am in Belo Horizonte, eu estou em Belo Horizonte, esse em indica lugar, não indica origem, né? As duas palavras têm ligação com lugar, mas uma tem a ver com origem e a outra com estar naquele lugar. Então, não existem meninos de rua, ou seja, meninos originários da rua. Existem meninos na rua. Então, nós temos uma relação que passa de origem para
de origem e não de localização, né? Então, essa origem seja, essa relação seja de origem e não localização. É muito comum também, já que nós estamos falando de meninos de rua, a questão sobre a palavra, por exemplo, escravo, né? Nós utilizávamos muito a palavra escravo para nos referirmos às pessoas que foram, principalmente na escravidão moderna, trazidas da África, de países da África, para o restante do mundo. Hoje, já não se deve falar mais escravo, porque a própria palavra escravo já sugere que ele é escravo, que ele é assim. Então, nós falamos hoje escravizados, para dar a ideia de que houve um processo no qual pessoas livres foram escravizadas. Então, a língua também vai se moldando às mudanças de pensamento. Quando a escravidão era vista como algo natural, né, porque era vista assim, naquele contexto, se falava escravo. Mas agora que nós reconhecemos que se tratava de uma imposição sobre um determinado grupo, nós chamamos de escravizados. Quando falamos em função tática, aqui se pede que nós demos a função sintática... Professor, Oi. eu não concordo com a 6. Qual que você... Ah, tá. Com relação a 6? Porque na 6 está falando a troca de na... Não, a troca do de pelo na. Uhum. Aí, o de que vai ser de origem? É o primeiro. Isso, é o primeiro, né? O primeiro é de origem. O segundo é de lugar, né? Olha, você vê, a troca do de pelo na determina que a relação entre menino e rua seja. Não é uma relação de origem, né? Então, desculpa, é uma relação de localização e não de origem. Mas nós não temos aqui a palavra localização junto com origem. Nós temos de localização e não de qualidade. Qual é a outra opção que nós temos a palavra localização? Somente essa. Então, a resposta certa é a letra A, porque eles estão lá, mas eles não são de rua. Porque quando a gente fala menino de rua, a impressão que se tem é que nós estamos adjetivando esses meninos. Você é um menino de rua. Então, significa que você é sujo, que você rouba, que você tem hábitos de falar palavrão. Então, menino de rua é como se fosse um xingamento. Mas aqui se diz que não é uma qualidade desses meninos. Ou também poderia ser origem, mas é localização. Você não concorda em qual relação, Gabriela? Porque eu não falei qual era a resposta agora também. Eu entendi a questão da qualidade, entendi. Ah, então tá certo, porque eu também não falei a resposta. Não, mas peraí, então a resposta... É a letra A. Me confundiu tudo aqui, então. Então, o dia ali não vai ser... Vai ser como vai ser tipo qualidade, né? Porque o di tem esse sentido de origem, como eu falei, tem menino de rua, né? E tem também um sentido no português de qualidade. Por exemplo, quando eu digo assim, existia, por exemplo, um xingamento que era mulher da rua, né? O que era uma mulher da rua? Não sei se vocês já ouviram, as pessoas mais antigas fazem esse xingamento. Não é que essa mulher ela pertence à rua, porque ela teria costumes considerados ousados demais. Então, mulher da rua era sinônimo de prostituta ou garota de programa, né? Então, aqui nessa questão, o que se tem em consideração é se o menino está localizado na rua ou se ele é um menino de rua, que aí teria essa conotação de qualidade negativa e também de origem. Mas a palavra origem aparece aqui em duas opções, mas não está ligada, é justamente para confundir o aluno, porque ela não está ligada com a contraposição dela, que é a ideia de localização, ok? Está invertido aqui, por exemplo, na letra C, de origem e não de localização. Se fosse de localização e não de origem, estaria certo. A questão 7. Dê a função sintática do termo destacado. Depressa, esqueci,
Desculpa, deixa eu ver o que está escrito aqui. Depressa esqueci o Quincas Borba. Então, vejamos. Olha, depressa esqueci o Quincas Borba. Eu preciso, quando tenho que dar uma função sintática, colocar a frase na ordem comum. Esqueci o Quincas Borba depressa. A palavra depressa, né, ela funciona como o quê? Objeto direto, sujeito, agente da passiva, adjunto, adverbial ou aposto. Vamos lá. A ideia de depressa. Veja, esqueci o Quincas Borba depressa. Ou depressa esqueci Quincas Borba. Essa palavra depressa está modificando o sentido de qual termo da oração? Esqueci. Eu esqueci o verbo, porque eu posso dizer, por exemplo, coma devagar. Devagar está modificando o verbo comer, né? Fale rápido, modificando o verbo falar. Aqui, esqueci depressa, significa que eu esqueci rapidamente. Então, é um adjunto adverbial que acompanha o verbo. Desculpa, esqueci de desligar o celular, mas agora vai ficar tocando. Entenderam a relação do depressa aqui? Ele funciona como adjunto adverbial. Vejamos agora número 8. Perdi a mala. Um diz de cara acabrunhada, ou seja, de cara feia. Perdi a mala. Um diz de cara acabrunhada. Essa palavra que é um artigo, mas que também pode ser um numeral, né, em termos de classe de palavra. Mas em termos de função sintática, qual é a função sintática que a palavra está exercendo aqui? Adjunta de nominal, sujeito simples, adjunta adverbial, aposto ou numeral. Primeiramente, diz de cara acabrunhada. Eu tenho o verbo dizer aqui. Se eu tenho esse verbo, eu tenho alguém que exerceu uma ação. Quem é? Aí, ó. Então, Samuel, funciona como o quê? Qual é a função sintática do aqui? Sujeito simples. Muito bem, isso mesmo, ele está exercendo a função de sujeito. Então, veja qual é a diferença entre a classe de palavra e a função sintática. O é um numeral e também pode ser um artigo indefinido. Mas quando ele está dentro de uma oração e precisamos ver a sua função, ele aqui tem a função de sujeito simples. Por exemplo, se eu digo assim, Gabriele e Samuel são 2 alunos. Uma é estudiosa, o outro também. Então, uma substitui aqui Gabriele, então é um substantivo, é um sujeito da oração. E o outro substitui Samuel, então representa também um sujeito da oração. Vejamos agora essa última questão. A ponte alternativa que expressa a função sintática do termo destacado. Parece enfermo seu irmão, né? Então, vejamos. Parece enfermo seu irmão. Vamos colocar na ordem tradicional. Seu irmão parece enfermo, né? Seu irmão parece enfermo. Qual é o sujeito dessa oração? Seu irmão parece enfermo. Seu irmão. Seu irmão. Isso mesmo. O núcleo, irmão. Então, enfermo é o sujeito? Não, né? O objeto direto? Não. É o predicativo do sujeito? Sim. É uma qualidade do irmão. Então, seu irmão parece enfermo, né? Então, essa é a função sintática da palavra enfermo aqui. Ser uma característica do sujeito da oração, né? Então, aqui resolvemos essas questões. Temos a 10 ainda, desculpa. Não se Professor, fazem... Oi, pode falar. eu não entendi por que não é objeto direto, porque, tipo assim, eu marquei objeto direto porque eu fiz a pergunta. Parece o quê? Parece enfermo, eu pensei que era objeto direto. Isso. É que nesse caso aqui, nós temos um verbo que indica estado, né? Então, esse verbo, por indicar estado, significa que nós temos um predicado nominal.
E se nós temos um predicado nominal, a palavra mais importante do predicado é a característica, é o nome, é o predicativo do sujeito, que no caso é enfermo, tá? É somente por isso. Mas se fosse um verbo de ação, eu diria que é um objeto direto. Seu irmão parece o quê? Né? Parece enfermo, tá? Então é uma classificação aqui ligada à ideia de uma característica do sujeito. Por isso a função sintática é essa. Não se fazem motocicletas como antigamente. Motocicletas. Agora, vejamos, qual é a função de motocicletas aqui? Eu falei que quando nós temos o pronome se, né? Quando nós temos o pronome se, nós temos um caso de sujeito que aparece de forma indireta. Por exemplo, costuram-se roupas, vendem-se ovos de galinha caipira. Esses casos em que nós temos o pronome se e depois o verbo logo em seguida, é um caso em que nós temos que tipo de sujeito? Qual é o sujeito dessa oração? Não se fazem motocicletas como antigamente. Motocicletas, isso. Motocicletas não se fazem como antigamente. É estranho dizer que o sujeito é motocicleta? Não, porque qual que é a definição de sujeito? Alguém pode dizer para nós qual é a definição de sujeito? A definição correta de sujeito? Vamos ver quem acerta. Vai ser o que estiver praticando ou sofrendo uma ação. Mais ou menos isso. Sujeito é aquele sobre o qual se faz uma declaração. Então, por exemplo, Gabriele foi picada por um escorpião, né? Então, Gabriele não praticou uma ação. Ela sofreu uma ação, mas é sobre ela que eu estou falando. Então, o sujeito é sobre quem você está falando. Neste caso aqui, não se fazem motocicletas como antigamente. Então, a afirmação, a declaração se faz à bicicleta, sobre a bicicleta, mesmo ela sendo ou não sendo sujeito, mesmo ela exercendo ou não uma ação. Isso é uma questão complicada que a gente tem no caso do português, porque... Deixa eu ver aqui. Ok, Lívia. Isso complica um pouco porque a gente tende a achar que o sujeito sempre pratica uma ação. E nem sempre isso acontece. Ele pode sofrer a ação ou pode nem praticar, nem sofrer uma ação. Por exemplo, a árvore está florida. Estar florida não é realizar uma ação, né? Mas eu faço uma afirmação sobre a árvore, eu faço uma declaração. Isso significa que eu tenho um sujeito. Então, o que nós precisamos saber sobre a adjunta de nominal e adjunta adverbial? É que o adjunta de nominal tem que estar junto com o substantivo, ou à frente ou atrás, né? E são todos os termos que estão ao redor dele, dentro do sujeito, por exemplo. Quando nós temos adjunta adverbial, nós temos um termo que está junto com o verbo e modifica o sentido desse verbo. Por exemplo, vou almoçar. Almoçar é um verbo, mas se eu escrever vou almoçar agora, estou modificando o sentido desse verbo, indicando quando vou almoçar. Não vou almoçar. Então, o não está acompanhando o verbo, modificando o seu sentido, de negação. Vou almoçar mais tarde. Mais tarde modifica o verbo, né? O verbo almoçar indica uma circunstância de quê? De tempo. Então, nós temos que saber também que circunstância esses modificadores representam. Se é circunstância de tempo, né? Se é de lugar. Então, vou almoçar aqui. Vou almoçar em casa. Então, todos esses termos que acompanham o verbo nós chamamos de adjunto adverbial. Os que acompanham o substantivo, adjunto adnominal. Alguma dúvida ou pergunta sobre isso? São muitos detalhes que a gente tem que lembrar, né, ao fazer uma classificação sintática.
E quem tem interesse, por exemplo, quem não for fazer vestibular ou Enem, e tiver interesse em fazer uma prova para a polícia, para a marinha, por exemplo, para a aeronáutica, questões de gramática são muito cobradas, porque nesses concursos a visão é mais tradicional com relação à linguagem. Então, é uma visão ligada à gramática. Quando você vai fazer uma prova do Enem, a gramática não é cobrada em questões assim, mas se presume que você sabe implicitamente, então, as questões envolvem gramática, mas não de forma direta, em termos de classificações, né? Isso por conta de uma questão ideológica. Para uma visão tradicional, nós precisamos saber a gramática, precisamos saber as conjugações verbais, as normas gramaticais. Para uma visão mais atual, nós não precisamos memorizar essas categorias, porque o que nós precisamos saber é quanto à utilização da linguagem em seu sentido cotidiano. Então, as pessoas têm que saber alguns padrões, mas que sejam necessários para a sua comunicação e interação. Já a perspectiva gramatical, não, é que você tem que saber as regras mesmo. Se você vai praticar ou não, não interessa. Então, daí nós estudamos umas orações antigas, né? Alguns pronomes também que nós não usamos no dia a dia, como tu, vós, e conjugações verbais também antigas. Isso não está no horizonte do caso do Enem. Então, são visões diferentes. O Enem tem uma visão mais social e cultural. Por que é uma visão social e cultural? Porque está ligada às mudanças que a língua vai sofrendo com o tempo. Então, por isso que cobram gírias, jargões, expressões atuais e tal. Já esses concursos, geralmente para a polícia, para o judiciário, o exército, eles partem da pressuposto que você tem que memorizar as regras gramaticais mesmo. Por isso, tem características diferentes, né? Eu não sei qual tipo de exercício vocês preferem. Vocês preferem o exercício que pede as classificações ou exercícios como os do Enem, que não pedem claramente a gramática e sim interpretação? Tipo assim, professor, eu acho que a gente entende, igual você falou, né? Você sempre fala isso, que tem que entender a estrutura sintática e as classes de palavras para saber escrever, né? Então, eu acho que tinha que ser meio a meio, sabe? Mas tá bom, tá indo. Eu concordo também. Nesse ponto, eu sou mais tradicional com relação à linguagem. Eu acho que é importante saber, sim, né? Mas é uma perspectiva. O tempo vai mudando e as situações vão mudando também, né? Até o próprio Enem se modificou muito quando eu fiz e hoje em dia. As questões são muito, muito diferentes. Bem, sobre a adjunta de nominal e adjunta adverbial, vocês acham que é preciso fazer mais exercício? Vale lembrar que essas questões serão cobradas na VG2, tá? Porque eu não cobrei na VG1, classificação do sujeito, né? Classificação do predicado, também não cobrei, e termos também acessórios da oração, que eu estou passando aqui, não cobrei, e ainda há outros termos acessórios, o aposto e vocativo, que eu vou abordar na próxima aula. Vocês acham que é necessário mais exercício sobre adjunta de nominal e adjunta adverbial? Ou está ok? Professor, eu acho que passar mais um pouquinho, eu não sei o pessoal, né? Mas eu acho que dá mais alguns exercícios assim, eu acho que é uma boa. Este ano não estou preocupado em acelerar, porque estou pensando em ir mais devagar. Por quê? Porque ano passado a gente percebia que o aluno não assimilava muito as explicações. E é importante, principalmente no terceiro ano. O terceiro ano, gente, é um momento de recuperar, digamos assim, o que você perdeu ao longo da sua escolaridade. Eu, por exemplo, até hoje, eu me arrependo de não ter prestado atenção em algumas aulas lá do ensino médio. Porque depois você nunca mais vai ver essas coisas. Nunca mais eu tive aula de física, de química, de biologia, de geografia, de matemática, felizmente.
Então, muita coisa que eu não aprendi no ensino médio, eu não vou aprender mais. Então, é um momento, o terceiro ano, de você recuperar, digamos assim, caso você não tenha prestado atenção em alguma explicação, e aí perguntar ao professor, né? Ou você próprio procurar estudar. Então, eu acho que o terceiro ano é muito importante. Sem contar que é uma preparação para os exames que vocês farão ao final do ano. Então, eu vou, na próxima aula, fazer um exercício revisional sobre essas questões. Eu quero mencionar agora a avaliação que vocês fizeram, a avaliação diagnóstica, né? Eu lancei as notas na escola web da avaliação diagnóstica de vocês. E eu acrescentei à nota da avaliação o meio ponto do trabalho que vocês fizeram, o exercício. O primeiro exercício que vocês fizeram, que valia meio ponto. Então, a nota da avaliação diagnóstica está diferente da nota dos outros professores, porque eu incluí esse meio ponto, para quem fez, evidentemente. Então, basta vocês olharem lá e vão verificar a nota dessa avaliação. Da VG1, eu ainda não tenho a nota, por conta das correções que estão sendo feitas. Assim que eu tiver a nota, eu passo para vocês. Uma vez que foi uma prova também revisional, ou seja, não foi do conteúdo dado nesta etapa, foi uma prova de interpretação de texto, caso as notas estejam abaixo da média, aí também eu farei uma atividade de complementação. Ok? Bem, dito isso, eu vou fazer a chamada agora. Estou abrindo aqui. Eu ia fazer correção dessa avaliação, mas não vai dar tempo. Eu preciso fazer chamada. Aliás, eu acho que eu ia fazer chamada, né? Não está querendo abrir. Estou tentando abrir o site. Pronto, gente, a chamada. Amanda. Presente. Arthur de Paula. Arthur Vinícius. Camila. Clara. Presente. Clarice. Presente. Eduarda. Edviges. Elisa. Presente. Gabriel. Presente. Gabriel. Presente. Gledson. Jennifer. Lívia. Está presente. Mariana. Presente. Matheus. Presente. Rian. Presente. Vitor Ângelo. Presente. Vitor Gabriel. Presente. Wambembe. Presente. Ismael. Larissa. Presente. Samuel. Presente. Tawane. Bruna. Rômulo. Presente. Presente. João Pedro. Presente. Caio. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui pelo chat.
Ok, Larissa. Bem, pessoal, fiz a chamada, então. Eu estou vendo que vocês têm assistido às aulas. É muito importante que vocês continuem assistindo às aulas, porque o ano passado houve muita falta, né? E o ano passado eu tive aluno que praticamente não assistiu às aulas. É importante assistir, porque ainda que seja à distância, você está aprendendo. Você não deixa de aprender, também de ensinar, né? Bem, não dá tempo agora de fazer a correção da avaliação diagnóstica. Eu acho importante fazer a correção. Eu vou fazer na aula que vem. É importante lembrar também que vocês já têm acesso ao livro Holocausto Brasileiro. Esse livro é para ser lido para avaliação 3, a VG3. Tá? Então, vocês têm um prazo de quase um mês para fazer a leitura desse livro. Eu creio que é suficiente, né? Já que estamos trabalhando com apenas um livro por etapa. Então, pessoal, no mais, desejo a vocês um ótimo fim de semana, bom descanso, bons estudos, e a gente se vê na próxima terça-feira da semana que vem. Então, tchau!